formei, tenho 58 anos, né? Sou formada desde 79, vocês nem eram nascidos, né? 79, tenho pós-graduação em psicoterapia breve de base analítica. Trabalhei sempre com clínica, né? E quando eu me formei, né, eu abri consultório, fechei consultório, depois fui trabalhar numa creche, trabalhei na área social, depois eu fui para uma empresa que era de medicina de grupo já para clinicar. E aí de lá que eu terceirizei o serviço e aí que comecei a montar as clínicas. Isso fazem, acho que 21 anos. Tem uma empresa, os impostos. Todas essas dificuldades de administração, que foge da nossa realidade de psicólogo. É a última coisa que a gente pensa nisso, né? Isso. Então, na verdade, assim, eu não tinha muita noção do que era, né? Porque a gente sai da faculdade e diz assim, abri uma empresa, então. O convênio que pediu, né? Que abrisse uma empresa tinha que ser pessoa jurídica, e até hoje tem que ser, né? Então aí isso acarreta você ter outras ideias, né? Vamos dizer, né? Aí você precisa entender de impostos, precisa entender de leis trabalhistas, aí você precisa pegar funcionários, né? Tem que distribuir, aí tem que montar um contrato com os que vão trabalhar com você, tudo você tem que pensar em tudo, né? Então, tem pessoas, e isso foi muito assim, né? Na experiência. Assim, eu tinha uma coisa muito clara para mim, eu não podia perder a ética, sabe? A ética e também assim, o olhar para o outro, né? Esse paciente precisa de mim, esse profissional que está começando precisa de mim. Então a Psicoblu hoje existe muito em função do que eu passei quando eu me formei, que a gente fica muito perdido. Hoje eu tenho uns 300 profissionais que trabalham comigo. Nossa. Né? Muito mais. E é isso que vai acrescentando. Cada um vai trazendo uma ideia, cada um vai buscando uma outra coisa, né? Olha, eu atendo ainda, continuo atendendo, mas atendo pouco, né? Porque no começo eu atendia muito, né? Todos os dias, né? Manhã, tarde e noite. Agora não, agora eu preciso ter um tempo para administrar, para dar supervisão, né? E também atendo só 2 vezes por semana, é todo assim, é coordenar tudo. Olha, eu gosto muito de atender. Isso é uma coisa que me deixa muito, que me dá muito prazer. Mas o prazer também é de pegar a pessoa nova, sabe? Que está começando, que tem todas aquelas dificuldades, né? Não que a gente não tenha depois, né? Da supervisão, né? Sabe, a pessoa que pensa, pai, o que eu vou pôr numa caixa lúdica, né? Então você já passou por tudo isso, então para passar para o outro é muito mais, é prazeroso, né? Ver quando a pessoa gosta mesmo. O prazer que eu tenho é quando a pessoa realmente gosta da psicologia, né? E quer fazer alguma coisa, entende o que é ser um psicólogo, né? E vai além disso. Né? Site, mas o marketing maior é o paciente. Legal. É o paciente. Quando ele sai bem atendido, Ele vai falando. Ele vai falando, tal. Tanto é que a gente não trabalha nem com placa. Nem precisa. E aí ele vai, compartilha. Ele vai, ele fala, legal. Aquele, então ele sabe. Então por isso que a gente cuida do profissional que atende. Bacana. A marcação é feita online, o profissional tem como acessar e os prontuários são online. Né? Então eu tenho como saber
que eles estão escrevendo, como eles estão atendendo, né? Você entendeu, né? Só que a gente pega uma amostra, que são muitos, né? São muitos. O que eles estão fazendo, então, não sei o que, e assim, é no dia a dia, né? Então, para gerenciar isso é bastante trabalho. Muito trabalho. Realmente. Tem uma parte administrativa, né? Quem cuida das guias, tal, né? As planilhas, aquelas coisas todas. Tem a marcação de consultas que é unificada para todas as nossas unidades. E cada unidade gerencia isso, né? Então, acho que uns 10 anos. Pra sentir o reflexo. 10 anos. Mas não é uma coisa que não muito lucro não, né, gente? Sim, sim. Mas pelo menos você vê um retorno. Sobrevive bem melhor, sim. com as coisas que dá para fazer, não sei o que, isso leva mais tempo. Mas é importante ter isso também, porque você precisa de dinheiro para supervisão, você precisa de dinheiro para sua análise, você precisa de dinheiro para pagar o lugar que você vai atender, né? Isso no mínimo, né? Assim, o básico. Aí depois, mas isso você consegue também se formando, né? Isso vai ser uma formação. Aí quando você já tem o paciente bem, paga o seu preço, lá mais, né? Não, os impostos são altíssimos. Os impostos são altíssimos. Vocês terem uma ideia, a gente paga 16%. Nossa. Né? 16% de imposto é muita coisa. Eles não têm sentido. Eles tratam a gente como se fosse, né? Qualquer outro empresário, tem que ser assim mesmo, mas assim, não tem sentido nenhum. Eu acho que é principalmente saber ouvir. Né? Saber ouvir. Né? Saber ouvir, estar atento. É que nem ser uma boa mãe, né? Sim. Né? Estar atento e falar não, falar sim, né? A gente também não agrada a todos os profissionais. Saber dizer não, saber. Isso é difícil. É bom ver isso, saber ouvir. Como ser um bom psicólogo, né? Sim. Exatamente. Tem esse interesse pela clínica, se ela tem os cursos que ela fez durante a formação, né, os cursos até fora, né, do currículo, se ela fez, se ela tem interesse mesmo pela área clínica, como é que foram as escolhas dela, né. E assim, e começo é começo, a gente não sabe mesmo, a gente não sabe nem que linha, né, que a gente vai, né, não é? A gente gosta disso, gosta daquele professor, gosta daquele outro, né, mas... E são todas as faixas etárias que vocês atendem? Todos. Nós atendemos todo mundo, né? Porque o convênio, atendemos tudo. E o profissional que entra é para atender tudo. Qualquer conhecimento, né? Aí depois até e também conhecimento e depois o discernimento, né? Aí você vai falar, isso não serve para mim. Mas um dia pode servir, é verdade. E nem quando eu tive estatística, eu falava, estatística, né? E hoje? Hoje a gente usa estatística, né? Lógico, né? Falando estatística porque eu detestava matemática, né? Não tem? Não tem. Então, quando a gente sai da faculdade, pelo menos na época que eu saí, a gente não sabia nem o que era imposto, né? Tem um monte de impostos que você precisa pagar quando você abre uma empresa, né? Sim. E isso fui aprendendo tudo assim, no dia a dia. No dia a dia. Precisa pagar isso, precisa. Uma noção de realidade. Se você quer abrir uma clínica e quer atender só particular, poder cada vez mais ajudar mais profissionais, né, a iniciar a carreira, né, e com isso também a gente dá a oportunidade das pessoas que eu atendo muitos convênios, né, que não teriam como pagar uma psicoterapia, né, e através do convênio eles têm, né, então isso sim é uma outra lição do psicólogo. Então
eu pretendo ter mais convênios e melhores para poder também que o profissional se sinta bem remunerado também. Isso é importante, né? Porque a gente precisa comer, a gente precisa viver, né? Não é... Tem que se encaixar, tem que saber do que você está falando, mas não é só isso. É além. É além disso, muito além. Estudem bastante. Estudem bastante, cuidem da sua formação e façam muita psicoterapia. Esse é o conselho. O resto vem.